Oi, gente! Eu sou a Arlete, eu sou pediatra e esse é um canal em que eu falo sobre cuidados com bebês e crianças. O tema de hoje é uma dúvida muito comum, é o famoso meu filho não come, né? Desde que eu comecei a trazer conteúdos para as redes sociais, eu recebo quase toda semana pessoas me mandando mensagem, direct no Instagram, pedindo dicas de uma vitamina, de algum suplemento, porque a criança não come. E a minha resposta pelas redes sociais é sempre preciso avaliar a criança. Por quê, gente? Porque erro alimentar é algo muito, muito complexo. Não é simplesmente ele não come e dar uma vitamina e isso vai resolver os problemas, ou dar um suplemento, né, um leite mais forte, como dizem, e isso vai resolver o problema nutricional da criança. Não vai. Então, na consulta, eu tenho que avaliar várias coisas. A primeira coisa é: o que é o meu filho não come? O que é o não comer na percepção daquela família? Então, eu tenho qualidade versus quantidade. Eu tenho crianças que comem numa quantidade que os pais não consideram suficiente. Então, às vezes a criança come 2, 3 colheradas e a mãe queria que comesse um prato todo. Então, isso é uma relação de quantidade. E tenho a criança que tem uma alimentação de uma qualidade ruim, que é a criança que que não come legumes, não come verdura, não come carne, então tá sempre comendo batata frita, macarrão, lanche, pizza, é uma comida de qualidade nutricional ruim. Então a gente precisa primeiro identificar do que os pais estão falando, qual é a dificuldade deles. Outra coisa que a gente tem que avaliar é a condição nutricional da criança. Então, eu vou pesar e medir essa criança e colocar nas curvas de crescimento para a faixa etária. E vou avaliar, essa criança, ela é desnutrida no sentido de baixo peso, ela tem baixo peso, ela tem baixa estatura, porque aí essa má alimentação já se compromete a estatura da criança. Eu sei que é uma má alimentação muito grave, né? E que eu preciso de uma intervenção muito mais detalhada. Ou, por outro lado, essa criança está obesa, está acima do peso, porque a alimentação é de uma qualidade ruim. Então, essa é uma das avaliações muito importantes e que só tem como fazer na consulta mesmo, pesando e medindo a criança, né? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a idade da criança. Por quê? Aí vem aquela mãe que fala assim: doutora, ele sempre comeu de tudo e agora não está comendo mais. O que acontece? Por volta dos 2, 3 aninhos de idade, a criança entra numa fase de seletividade alimentar que é por base do comportamento. Porque nessa idade, a criança se descobre, na verdade, ela descobre que ela pode escolher as coisas, ela descobre que a opinião dela vale. E aí a criança começa a se impor, né? Ela começa a querer escolher a roupa, escolher o sapato, quer ir com o pé de um e o pé de outro, quer ir para a escola de fantasia. Então essa fase, isso acontece na alimentação também. Ela passa a decidir o que ela quer comer. Então hoje ela só quer comer macarrão, o outro dia só quer comer arroz, e isso é comportamental. Então não é que a criança não come, né? Não tem um erro nutricional aí. E isso vale a gente fazer uma abordagem muito mais voltada para o comportamento da família do que para uma questão nutricional mesmo, né? Outra coisa que a gente precisa avaliar na consulta, de acordo também com as medidas antropométricas, então se eu identificar que a criança tem uma baixa estatura, ou que a criança está obesa, ou que pelas características, pelo exame físico, eu detecto que essa criança talvez possa ter uma anemia, possa ter uma deficiência de vitamina D, eu vou fazer exames laboratoriais e avaliar se essa criança tem deficiências nutricionais e direcionar a minha suplementação para essas deficiências nutricionais. Então não é uma coisa aleatória, não é uma vitamina qualquer, às vezes é uma vitamina... posso fazer uso de multivitamínicos, na verdade a gente faz uso sim, mas direcionado para as necessidades específicas daquela criança, que às vezes até são muito maiores do que uma vitamina comum possa ter ali. E o X da questão, que precisa ser muito avaliado na consulta, é o hábito alimentar da família. Porque aqui, gente, eu vou dizer uma verdade dolorosa, tá? O erro alimentar na pediatria não é culpa da criança. Nunca é culpa da criança, porque a criança não vai no mercado e compra fardos fechados de refrigerante, a criança não vai no mercado e compra pacotes e pacotes de bolacha recheada, não é a criança quem prepara os alimentos, né? Então, importa muito mais o que está por trás, como que eu faço o histórico alimentar da família mesmo, não só da criança, né? Então, como que é a alimentação desses pais? O que eles costumam comer? De final de semana, eles seguem a alimentação da semana ou o final de semana é sempre uma alimentação mais pesada, sempre com comidas... com junk foods, né, com comidas
comidas processadas, né? Tomam refrigerante, tem o hábito de comer com bebida junto, tem o hábito de comer assistindo televisão. Quais são esses hábitos? Porque pra gente corrigir, porque assim, muito mais importante do que suplementar a criança, na verdade, é corrigir o erro alimentar. E a gente precisa corrigir lá de cima, a gente corrige o hábito alimentar da família para a criança comer bem. Os pais são um exemplo, gente, não tem jeito. Então não vai uma criança comer bem se os pais não comerem bem. Então isso assim, é o principal, na verdade, dessa abordagem, né? E aí, identificando tudo isso, a gente vai avaliar o que pode realmente ser feito aí para que funcione melhor a alimentação dessa criança e que a gente consiga repor as deficiências nutricionais, que a gente consiga adequar, né, adequar as medidas antropométricas. Então, se a criança estiver abaixo do peso, estratégias para que ela melhore, se a criança estiver acima do peso, estratégias para que ela consiga pelo menos equilibrar esse ganho de peso, né? Porque criança geralmente é muito difícil a gente falar muito de emagrecimento, a gente tende a mais manter a criança na curva, né? E tentar evitar que ela ultrapasse níveis patológicos, né? De doença relacionada à obesidade. E a grande dica, na verdade, gente, é que assim, a maior efetividade de uma qualidade alimentar da criança vem de uma introdução alimentar bem feita. Então, para quem está acompanhando esse vídeo e tem bebês pequenos, aliás, se não tem alguma amiga grávida, tem alguma amiga que tem bebê pequeno, alguém da família com bebês pequenos, mande para essa pessoa para entender que o mais importante é uma introdução alimentar bem feita. Se você fizer a introdução direitinho e modular o paladar da criança, depois, mesmo passando ali pelos terríveis 2 anos dessa fase do comportamento, a criança tende a se alimentar muito bem e a não ter deficiências nutricionais e a manter-se adequada nas curvas de crescimento, nem abaixo nem acima, tá bom? E aí, se vocês gostarem desse conteúdo, por favor, comentem, compartilhem, para que isso chegue a mais pessoas, tá bom?